Preciso comprar tecido para produzir uma roupa e não sei qual a metragem pedir. Vamos juntos tirar essa dúvida? Hoje eu vou mostrar para vocês como tirar as medidas do corpo para então saber quanto de tecido eu vou precisar para produzir a minha peça. Neste caso, eu vou contar com a ajuda do meu modelo para poder medir o corpo e assim determinar. Eu farei uma blusa masculina de manga longa. Geralmente, os tecidos vêm com uma metragem de largura de trama de 1,40 m, tá? Às vezes 1,40 m, 1,5 m, mas a gente tem que ficar dentro desta margem. Então, o que mais importa para mim aqui vai ser a altura que eu vou precisar comprar, tá bom? Então, para eu saber essa altura, eu preciso saber qual o comprimento da peça que eu quero. A minha blusa, só de lado um pouquinho, por favor. Eu quero que venha até aproximadamente a altura da camiseta, tá vendo? A altura do quadril. Como é uma blusa de frio, eu quero que ela cubra essa camiseta. Esse comprimento não é regra, tá? Você vai determinar o comprimento que você quer para sua peça. Aqui eu vou medir então da parte mais alta do ombro até a altura que eu quero que a minha peça tenha. Até a altura do quadril aqui, 74 centímetros de altura para o corpo. Então, nós vamos anotar aqui, 74 centímetros de altura. Agora, nós vamos medir a manga. Minha manga vai ser longa. Se ela fosse curta, seria da mesma forma. Eu preciso identificar a altura que eu quero que ela pare, tá? Para medir o braço, ele precisa estar levemente flexionado na cintura, para que a gente possa ter toda essa curvatura aqui. Uma manga que ela é medida com o braço reto, ela fica curta. Ela não te permite movimento depois, tá? Você levantou o braço ou fez um movimento de flexão, ela fica curta. Então, sempre com a mão na cintura. Então, nós vamos encontrar aqui o ossinho, tá? Que é onde termina o ombro e começa o braço. Então, partindo deste ossinho, passando pelo cotovelo, eu contorno todo o braço aqui, ó, e venho até depois desse ossinho aqui, ó, pertinho da mão, tá? No meu caso aqui, 68 centímetros. Caso eu queira uma manga bufante, ó, mais volume, eu calculo e já coloco aqui também, tá? 68 centímetros, o comprimento da minha manga. Deixa anotadinho aqui também. Então, eu preciso 74 centímetros de altura para o corpo, mais 68 centímetros de altura para a manga. Vamos somar isso para ver quanto que dá? Ó, 74 mais 68, 1,42 m de tecido. Só que aqui, ó, eu preciso agora acrescentar um pedaço a mais, porque no meu molde eu vou ter barra, folga de vestibilidade, margem de costura. Então, é indicado que você acrescente a esta medida pelo menos 20 centímetros, tá? E também, como eu vou produzir essa roupa? Eu tenho um manequim, é uma peça específica, não é para a indústria. É aconselhado se lavar esse tecido antes, para que antes do corte ele já tenha o encolhimento, tá? Então é possível que, aí se for uma fibra natural, um tecido natural, ele ainda tenha um encolhimento a mais. Então eu vou somar a essa medida aqui 20 centímetros, que é o que eu vou deixar, então, para tudo isso que eu falei, folgas, margem e também para um leve encolhimento, tá? No meu caso, então aqui 20 centímetros, eu vou precisar de 1,62 m, é claro que eu vou arredondar isso, 1,70 m, 1,60 m, para produzir uma peça de roupa aqui para o meu esposo. Então, a forma de se tirar a medida, a metragem
para comprar o tecido é essa, tá? Isso para blusas, tanto masculina, feminina, para o infantil também é assim. Se for para a parte de baixo, por exemplo, para calças, nós temos que tomar aí um cuidado, que é aquilo que eu falei sobre a largura do tecido. Aqui eu calculei uma altura para corpo e uma altura para manga. Quando eu vou fazer calças, para não ter perigo de eu, na hora de cortar, faltar tecido, geralmente a gente pede duas alturas, tá? Então eu mediria da cintura até o comprimento desejado, né? Até o tornozelo, até o solo. Acrescento as minhas margens, né? Uma sobrinha, mas aí eu peço duas alturas, tá? Então, se eu precisar aqui de 1,20 m, eu vou pedir 2,40 m, né? Porque na hora de cortar o tecido, eles não fazem só um pedacinho, eu preciso pedir a altura completa, tá bom? Espero ter tirado as dúvidas. Caso seja necessário, entre em contato comigo que eu ajudo você a saber a metragem correta. Tchau!